surgem muitas empreiteiras, construtoras, empresas focadas em realizar este sonho. E o sonho de uma família, claro, ninguém brinca. Nos últimos anos, no interior de São Paulo e no estado de São Paulo, surgiram muitas cooperativas habitacionais, prometendo entregar apartamentos a preços populares para aqueles que muitas vezes não conseguem um crédito imobiliário. Acontece que com isso aumentou sistematicamente o número de golpistas fazendo isso, e conforme o assunto cresce na região, em Peruíbe tem cooperativa chegando, tem cooperativa que está, mas tem cooperativa chegando, em Mongaguá tem, Itanhaém tem cooperativa, as pessoas começam a ter dúvidas, reclamar e entrar em contato com o programa. Pesquisando aprofundadamente na internet, pesquisando vários casos, você vê gente que viu o seu sonho de ter o apartamento próprio, a casa própria e por água abaixo. Porque ela paga e não vê seu sonho realizado. Quem vai falar um pouco como a gente deve se blindar de golpistas do campo habitacional é sempre o advogado do povo mais querido da região, o doutor Fabrício Pozzocco. Olha, doutor, quando eu vejo o sonho das pessoas serem despedaçados assim, eu fico muito triste, viu? Realmente, quando a gente observa uma situação como essa, principalmente diante de situações como da conquista da casa própria, e infelizmente algumas pessoas se utilizando, né, dessas ideias de criarem cooperativas simplesmente para poderem levar vantagem sobre os cooperados e não, na verdade, seguirem, né, efetivamente o intuito que é distribuir essa ideia da casa própria para aquelas pessoas que talvez tenham dificuldades em conseguir um crédito imobiliário. Realmente isso é muito triste, Christian, principalmente porque a gente tem visto florescer aí, tanto não somente no litoral sul, mas também para o lado de Santos, para o lado do litoral norte, Ilhabela, Maresia, São Sebastião, a ideia de criação dessas cooperativas, só que muitas delas acabam não sendo sérias e acabam causando um grande prejuízo para aquelas pessoas que querem se utilizar desse tipo de serviço. Nós precisamos tomar cuidado quando nós vemos uma situação como essa, porque, como já foi dito por várias vezes, não só por você aí, mas por várias outras pessoas, não existe almoço grátis. Em outras palavras, o pessoal vai acreditando, né, simplesmente, olha, aqui estão fazendo uma cooperativa, nós vamos fazer isso, temos um terreno, já temos esse terreno, vamos nos associar a essa cooperativa, vamos pagar uma quantia de R$1.000, R$2.000 e vamos depois começar a fazer o projeto. Isso é uma grande furada. Tome muito cuidado com isso, porque você está comprando simplesmente um sonho e um pedaço de papel. É muito comum existir agora o golpe, Christian, da gente escutar dos apartamentos fantasmas, também conhecido como as construções fantasmas. O que isso tem acontecido? Infelizmente, algumas pessoas montam um estande na frente de um terreno, de um lugar, e dizem que ali vai funcionar uma cooperativa, ali vai funcionar a possibilidade das pessoas terem esse sonho atendido, o sonho da casa própria, e dividirem, né, em várias prestações, assinam contratos que não passam de pedaços de papel, sem nenhum tipo de valor, e quando você vai olhar um pouquinho para saber um pouquinho mais aprofundadamente o que está acontecendo, você vai ver que aquele terreno não teve nenhuma incorporação, ninguém, na verdade, estabeleceu um projeto específico e registrou esse projeto no cartório, não existe nem o loteamento oficial. As pessoas simplesmente, os estelionatários, fizeram, na verdade, alguns marcos específicos só para poder dizer e mostrar na tela do computador, olha, essa situação é assim, essa situação é assada, o seu terreno é aqui, o seu terreno é ali, mas infelizmente nada disso existe. Portanto,
Se você se vê vítima de uma situação como essa, se você infelizmente caiu num golpe como esse, registre um boletim de ocorrência e procure um advogado da sua confiança, procure a OAB da sua cidade, procure o Ministério Público para que essas pessoas possam efetivamente terem os seus direitos garantidos em uma situação na justiça. Doutor, eu tenho uma pergunta muito importante sobre cooperativa, o que eu fiquei pensando assim, aqui. E aí fica uma dúvida que todo mundo que for pensar em comprar uma cooperativa precisa entender. E eu gostaria que o senhor me explicasse isso. Cooperativa, entende-se que é uma associação de pessoas com estatuto próprio que vão se juntar, cada um dá o seu quinhão de dinheiro ali para construir apartamento, casa e coisa do tipo. Correto? É Sim. Isso, correto? Beleza. Exato. O dinheiro tem que ser administrado pelo cooperado, ou seja, todo mundo que está colaborando é responsável pela cooperativa. Tem que acompanhar as reuniões fiscais, tem que acompanhar a cooperativa. Sabe por quê? Existe uma diretoria, existe uma presidência que vai te prestar contas para todos os cooperados, mas todos acabam sendo associados daquela situação. Aí, o que aconteceu lá no interior de São Paulo que nós vimos? A cooperativa some com o dinheiro, não tinha registro na prefeitura, não tinha registro em cartório, não tinha sequer comprado terreno. E aí tá o golpe dessas não da cooperativa séria, da cooperativa picareta. A séria não, a picareta sim. Onde tá o golpe deles? Na hora que eles somem com o dinheiro, e aí me diz se essa lógica tá certa, doutor. E a pessoa vai na justiça para cobrar a cooperativa, ele descobre do pior jeito possível que ele tá cobrando ele mesmo. Afinal, ele é sócio da cooperativa. É mais ou menos essa a lógica, doutor? Sim, a lógica é mais ou menos essa. Todavia, Kristen, a importância está exatamente na pessoa que se viu vítima ter os documentos necessários para poder demonstrar que, apesar dele ser um cooperado, aquela diretoria, aquela presidência não agiu dentro dos critérios da boa-fé, que é uma situação específica hoje no mundo dos contratos, em que a pessoa que age de má-fé, ela pode ser responsabilizada por isso. Portanto, eu que de repente sou um cooperado e que me vi vítima de uma situação como essa, porque a cooperativa não era séria e que, portanto, causou um prejuízo agindo de má-fé para comigo, eu posso ingressar com uma ação buscando a reparação de danos não somente contra a própria cooperativa, da qual eu tenho uma parte dessa responsabilidade por ser cooperado, mas principalmente contra aquela diretoria, aquela presidência, aquelas pessoas que o conselho fiscal, todas aquelas pessoas que agiam dessa forma e agiram de má fé para comigo. Independentemente disso, é muito comum que seja feita também uma reclamação sobre esses fatos no Ministério Público, para que o Ministério Público também possa ajuizar uma ação objetivando uma reparação de danos coletivos em relação a esse prejuízo que acabou acontecendo. Perfeito. Doutor Fabrício Pozzocco, como sempre, o senhor trazendo informação à luz do conhecimento técnico. Né? A gente, até para ilustrar, nós trouxemos imagens de uma construção responsável, de uma empresa responsável de prédios, enfim, só para ilustrar o nosso assunto. Né? É importante dizer para o telespectador que cuidado quando o assunto é cooperativa. Veja documentos, fiscalize, você é responsável. Porque imagine você pagar anos e anos e anos e quando você precisar resgatar o seu apartamento, você não vai ter nenhum terreno. É triste demais, é o sonho da casa própria indo por água abaixo.